Tá chegando o Dia das Mães e o tema do Elas por Elas de hoje é a conciliação de papéis. Maternidade, casa, relacionamentos, projetos profissionais. É tanta coisa que o coração fica dividido e a sensação que estamos devendo atenção a algum desses papéis é inevitável. Vamos conversar sobre isso? Chega mais que o nosso programa tá só começando. No trabalho, você pensa nas crianças que deixou em casa. Em casa, você pensa naquele trabalho que ficou inacabado. Essa sensação foi descrita pela autora do livro Vida de Equilibrista, Dores e Delícias da Mãe que Trabalha, de Cecília Troiano, e expressa direitinho o dilema que a maioria das mães vive ao tentar equilibrar aí todos os papéis. E aí, para conversar sobre o assunto, eu recebo hoje aqui no estúdio do Elas por Elas a psicóloga perinatal e parental Ana Carolina Guedes. Ana, muito obrigada, primeiro de tudo, pela sua presença, né, pela disponibilidade de vir aqui no estúdio do Elas por Elas conversar comigo, conversar com a gente sobre o assunto. E eu queria começar caracterizando, então, as mães equilibristas. Quem são? Onde vivem? Do que se alimentam, né? Se a gente pode, então, começar assim. Primeiro, eu queria agradecer o espaço, porque é muito bom poder falar sobre temáticas da maternidade que são importantes ser discutidas, principalmente nesse momento que estamos aí chegando no Dia das Mães. Exatamente. As mães equilibristas são todas as mães, porque diante do que esperam da nossa sociedade, assim, é que uma mulher dê conta de tudo, principalmente quando ela assume a função materna. E nesse aspecto, assim, isso tem um viés que às vezes não é tão saudável, mas também é muito cultural, é muito procurado pelas mulheres, que é de abarcar a vida da maternidade, a vida do relacionamento, a vida no trabalho remunerado, a vida nas funções de casa e tentar sempre encontrar um ponto de equilíbrio para dar conta de tudo. Pois é, a gente falou aqui, começou falando sobre essa questão do trabalho remunerado, né? Das mães que resolvem continuar seguindo uma carreira profissional, né? Depois de ser mãe, mas tem outra categoria aí também, né? Que são as mães que resolvem ficar em casa depois de ser mães, para se dedicar exclusivamente às crianças, né, aos filhos, mas elas também têm aí, além do trabalho da maternidade, o trabalho doméstico, né, que apenas não são remunerados, mas são trabalhos também, né, e também exigem aí algum tipo de equilibrismo, muito equilibrismo, na verdade, né. Mesmo não tendo a parte do salário, ainda tem muitas funções que ela precisa exercer lá dentro da sua própria maternidade. Por exemplo, para uma mulher que é mãe de 2, 3 filhos, ela precisa ser uma mãe diferente para cada criança. Ela precisa atender às expectativas, às demandas de cada criança. Então, só isso já demanda muito equilíbrio dentro da vida da maternidade. Além disso, se ela tiver um cônjuge, ela tem que atender também às demandas de um relacionamento. Aí as demandas da casa, as demandas com a família de núcleo, né, próximo, família que se mantém em contato, como é que continua vivendo ainda uma vida social, tudo isso precisa ter um equilíbrio. A gente conversava aqui também, antes, óbvio, do nosso programa entrar no ar, a gente conversava sobre uma sensação que aparentemente está presente nas mães equilibristas, que é essa sensação de culpa, essa sensação de coração dividido. Sempre que está fazendo alguma tarefa, seja ela quando está cuidando dos filhos. Quando você está cuidando dos filhos, você sente que tem algum outro tipo de trabalho, atividade sua que está inacabada. Quando você está fazendo alguma outra atividade, você sente que está deixando de lado ali o seu filho. Isso é comum? Isso é normal? É bastante comum de acontecer. Agora, sim, se é normal já depende de que nível. Porque existem momentos diferentes, fases diferentes para cada mulher. Tem mulher que precisa mergulhar imensamente na maternidade, se dedicar a só falar sobre isso, a entender sobre isso, estudar tudo, viver esse momento único e exclusivamente. Tem mulher que não tem essa necessidade.
que precisa se dividir mesmo para se sentir mais completa, para se sentir mais ativa, precisa ter um tempo em que ela não vai estar dedicada à maternidade. Tem mulher que não consegue dar esse mergulho tão profundo dentro da maternidade e precisa se movimentar para além disso, falar de outros assuntos, interagir com outras pessoas. Então, esse momento da busca pelo trabalho fora de casa, pelo trabalho remunerado, ele pode vir a existir ou não, e ele pode vir a existir em tempos diferentes. Por exemplo, para mulheres que são concursadas, que trabalham com CLT, que tem uma licença maternidade aí de mais tempo, de pelo menos 4 meses, né? Tem esse prazo para ela entender assim, dentro desse período eu vou me organizar para voltar a trabalhar. As mulheres que são autônomas, não. As mulheres que são autônomas, elas têm que voltar a trabalhar muito rápido e, às vezes, isso não está coincidindo muito com a vontade dela. Mas é o que ela necessita. Então, ela também tem que equilibrar isso. Quais são os seus desejos com relação ao que ela tem necessidade de se sentir preenchida. Às vezes, o que eu vejo também são muitos pais... nesse caso que a gente está falando aqui especificamente das mães, incluindo muitas vezes as crianças, os bebês, em programas, né, levando muitas vezes esses bebês exatamente por conta desse coração dividido, desse sentimento de culpa, de não estar sempre próximo daquele bebê, não estar sempre próximo do filho, incluindo essa criança em ambientes, em programas que não são próprios. O que você acha disso? Às vezes é o que é necessário, né? É porque é aquele ponto. A gente não pode julgar, né? Porque cada caso é um caso. Eu tô entendendo bem isso que eu vou você tá precisar falando. viver em algum momento, lembrar que, para além de mãe, também sou uma mulher. Também tenho vontade de sair, também tenho vontade de viver a minha vida. Também preciso encontrar com outros adultos. Mas aí é isso que você tá dizendo, então, que cada mãe, então, vai ter o seu estalo no momento certo, é isso? Em alguns momentos a criança vai ser menor, em outros maiores, assim. O tempo que isso vai levar para que a mulher tenha a necessidade de voltar a olhar para ela enquanto indivíduo, enquanto pessoa que precisa interagir socialmente, varia. E não quer dizer que está certo ou errado. Quer dizer que é do que ela precisa. Muito interessante isso. Agora, voltando, vamos lá, porque isso que eu fiz, então, foi um julgamento, né? Eu não sou mãe e eu estava olhando de fora uma situação. Então, querendo ou não, a gente que não é mãe, ou até as pessoas que são mães mesmo, né, que estão ali julgando, tem essa questão ainda dos julgamentos externos, que as mães ainda têm que lidar com isso. Eu, óbvio, às vezes faço os meus julgamentos, mas eu enfim, nunca chego para uma mãe para dizer o que ela deve ou não fazer, porque ali é a minha opinião e cada um sabe o que deve. Mas eu sei que tem gente que chega e mete o bedelho ali e fala, olha, isso está errado, isso não está errado. Então, as mães ainda, elas lidam com os próprios julgamentos e ainda têm que lidar com os julgamentos externos. Não é isso mesmo? E às vezes é difícil conseguir mensurar o que é mais incômodo de lidar. Porque às vezes encontram o mesmo patamar, sabe? De quando uma mulher consegue entender qual é o seu modo de viver, o que é que ela está precisando naquele momento, qual é a rede de apoio que ela pode contar, vem uma terceira pessoa e dá um palpite que ela não solicitou. Isso meio que desfaz tudo que ela está construindo por um breve tempo e ela se questiona de novo. Ou, às vezes, tanto que as pessoas falam de fora, ela não consegue encontrar esse ponto de entender qual a forma de maternar que está de acordo com a realidade dela. Às vezes fica vivendo nessa cobrança, nessa culpabilização, e aí entra nesse ponto do mas eu tenho que voltar a trabalhar porque senão vão dizer que eu sou encostada. Aí volta a trabalhar e diz, mas você é um absurdo, deixou sua criança na creche. Mas como é que ela ia voltar a trabalhar se ela não deixasse uma criança na creche, por exemplo, sem ter uma rede de apoio familiar disponível para cuidar? Então, tem esse ponto, assim, sempre vai ter gente para falar. Mas cada mulher tem que pensar e ver o que é que condiz com a sua realidade. Então, esse é o seu conselho. Uhum. Enxergue a sua realidade. Só você sabe o que você está vivendo, né? É verdade, é um ótimo conselho. Já que a gente voltou a falar sobre essa questão, né, de carreira, de escolha profissional, né, de caminhos mesmo, eu queria que você me dissesse, o que é que você acha que é preciso para que mulheres que são mães consigam voltar ao mercado de trabalho, consigam ter uma carreira profissional, óbvio, se esse for o desejo dela? Então, esse é um ponto em que a gente precisa conversar um pouquinho sobre a nossa cultura e sobre como o sistema olha para a maternidade. Se a gente for observar o que é que uma mulher ganha
em termos de habilidade, de desenvolvimento por exercer a maternidade, é um número assim, exponencial de crescimento. Por exemplo, uma mulher que trabalha num cargo de liderança, que ela precisa mediar conflitos, quando ela passa a ter que mediar conflitos todos os dias na casa dela com os filhos dela, ela encontra modos de enxergar a situação, de pensar em soluções de problemas muito mais rapidamente do que antes dela ter os filhos. Do que antes dela viver aquilo ali no dia a dia dela tantas vezes. E o mercado de trabalho ainda não olha para a mulher que é mãe desta mesma forma. Ainda não vê um potencial de desenvolvimento na maternidade. Então, o que precisa mudar mesmo é a nossa cultura como olha para isso. Antes de trabalhar como psicóloga clínica, eu trabalhava como psicóloga organizacional e por muito tempo eu dei consultoria de currículos. Nos currículos não tinha nenhuma menção ao tempo que as pessoas ficavam paradas, intervalo, né, entre um trabalho e outro, que geralmente coincidia ali com a entrada da maternidade. Esse é um ponto de discussão. Hoje tem um movimento bastante famoso no país chamado Filhos no Currículo, que fala sobre você colocar essa sua experiência e dizer o que você desenvolveu de habilidades por exercer a maternidade. Só que também há relatos de que mulheres que colocam no currículo que são mães não são chamadas para as entrevistas. Então, como isso fica dentro da nossa cultura, para as pessoas que estão colocando as vagas, pensando em quem vão ocupar esses lugares, como isso fica sendo visto. Aos poucos a gente precisa ir mudando isso, mostrando o potencial que uma mãe desenvolve a partir da função materna, de como passar a equilibrar essas funções também faz uma mulher crescer. Pois é, então as empresas precisam, na verdade, começar a enxergar diferente, né, as mulheres que têm filhos, e depois que elas enxergarem diferente, enxergarem o potencial dessas mulheres, criar ambientes propícios para que essas mulheres trabalhem, né, políticas, ambientes que sejam favoráveis para que essas mulheres trabalhem, né? Que a partir desse momento em que se enxerga a importância dessa mãe dentro da empresa, aí essas outras questões, como por exemplo, de facilitar a flexibilidade de horário, isso, exatamente, de facilitar às vezes até a presença da criança na empresa, de ter um local para facilitar a amamentação. Tudo isso vai crescendo quando você vê a importância de manter aquela funcionária ali e a importância de investir no desenvolvimento dela. A gente viu agora na pandemia que o home office funcionou perfeitamente bem, né, para, enfim, determinadas funções, para determinadas pessoas, né? Então, enfim, isso pode se enquadrar muito bem para as mães, né? Adaptar horários, flexibilizar horários, como você falou. Eu acho que isso pode funcionar muito bem se a gente pensar pensar nessas políticas que a gente está falando, que as empresas, né, podem olhar e mudar essa cultura. E a gente falava também sobre a questão da licença maternidade, que é outro ponto aí a ser revisto também pelas empresas, né? Porque por mais que a gente hoje ainda busque e fale sobre igualdade, ainda tem uma grande desigualdade nesse aspecto, né? A maioria das empresas, a não ser que seja empresa cidadã, que seja órgão público, dá 4 meses de licença maternidade. Só que a amamentação exclusiva pede para ser 6 meses. Então, a gente já tem uma discrepância aí. Como é que uma mãe vai equilibrar a sua vontade de voltar ao trabalho e o seu desejo de manter uma alimentação mais adequada, que seja indicada para o seu filho, se ela não vai estar presente? Então, tem esse primeiro ponto aí de uma dúvida de como estabelecer. E também o fato da licença paternidade ser muito curta, onde vai de 5 a 20 dias. O maior prazo que tem é 20 dias aqui no Brasil. Então, assim, desse período de maior adaptação do bebê recém-nascido, de como organizar isso na família, ainda não é visto como importante para o desenvolvimento do trabalho que esses pais e essas mães estejam bem com seus filhos. Porque aí você bota a mãe para voltar e fica pensando em como é que deveria estar amamentando o filho, bota o pai para voltar e fica pensando, poxa, minha mulher está lá se desdobrando em 1000 para dar conta da criança sozinha, enquanto eu tenho que estar aqui rendendo no trabalho. Então, como a produtividade fica nisso, entende? Aí tem esses pontos, além de que, infelizmente, ainda há muitos jeitinhos de burlar como fica essa questão da volta da licença maternidade. Porque a lei diz que a mulher só pode ser demitida depois de 5 meses de parida, né? 4 de licença maternidade mais 1 de estabilidade. O que acontece é que no momento que a mulher volta, ela é demitida. Que aí o povo diz, não, você tem 1 mês de férias.
Aí a mulher fica feliz achando que está de férias, quando volta já não tem mais mesa, já não tem mais cadeira para sentar. Então, assim, como é visto esse espaço para o ambiente de trabalho, como é importante de reinserir a mãe, até porque a mulher ela está produzindo a nova mão de obra, né? Então, se as mulheres pararem todas de ter filhos porque não tem mais espaço no mercado de trabalho, porque não conseguem mais conciliar suas vidas, quem é que vai trabalhar no futuro? É verdade. E é bom a gente lembrar que em países desenvolvidos, né, a licença maternidade, tem licenças maternidades que chegam aí a 2 anos. Né? Até, óbvio, é importante que essa criança, inclusive, seja bem... que esses primeiros anos sejam, enfim, muito bem cuidados realmente. Afinal de contas, a gente está cuidando das nossas próximas gerações, são os nossos adultos futuros, né? Exatamente. Então, a gente tem que pensar nisso também. Vamos lá, antes da gente chamar a nossa matéria, antes de eu chamar a nossa reportagem com a nossa repórter Júlia Marques, eu queria só fazer uma última pergunta para você, que é em relação à rede de apoio. Ter uma rede de apoio é importante também nesse processo todo, nesse processo da volta ao mercado de trabalho, da construção de uma carreira profissional da mulher. E quando a gente fala aqui de rede de apoio, eu não estou falando do pai, né? O pai é o pai, ele tem a função dele, a responsabilidade, a obrigação dele como pai. Rede de apoio são as pessoas que não têm a obrigação de ajudar, mas que ajudam, mas que estão ali dispostas, né, enfim, a ter um papel, a ajudar realmente, né, a prestar um socorro ali àquela mãe e àquele pai. A rede de apoio é extremamente importante, disso aí que tem o ditado, né, do que para criar uma criança é necessário uma vila, porque realmente, assim, não tem como uma mãe só ser a responsável por dar conta de toda a criação, de toda a educação e de monitorar tudo o que acontece com a criança e ainda ter a vida dela. Então, não casa, não tem como estar totalmente disponível ao outro sem se esquecer um pouco. Para que ela consiga olhar para si, voltar a enxergar sua individualidade, consiga sair de casa para ir trabalhar ou se dedicar um tempo no home office, ela vai precisar que alguém cuide dessa criança por um tempo. E aí está o ponto do como isso é equilibrado com a paternidade, que realmente não é uma rede de apoio, é a função do pai exercer isso, e de como isso, nos momentos em que não der para equilibrar ali, sei lá, vai que os horários de trabalho da mãe e do pai coincidem. Os dois trabalham na mesma empresa e trabalham pelo mesmo horário. Com quem vai ficar essa criança enquanto ela trabalha? Então, é necessário que contem com rede de apoio, que muitas vezes são pessoas de núcleo familiar extenso, avós, tias, primas, ou rede de apoios pagas também. Tem a creche, escola, babá, que não há nenhum problema, porque isso é necessário para que essa criança consiga também se desenvolver, porque faz parte da construção desse vínculo também, ter esse tempo um pouco afastada dos pais. Então, ver uma mãe que está bem, que está saudável, que está se sentindo ativa, que está se sentindo produtiva, é importante para a criança também. Faz bem para o filho, né? Faz bem para o filho socializar, faz bem para o filho conviver com outras pessoas e faz bem para o filho ver a mãe bem. Isso. É importante que as pessoas entendam isso. Adorei. Vamos agora para a nossa reportagem. A gente resolveu trazer aqui alguns depoimentos dessas mães equilibristas para a gente entender um pouco mais a realidade delas e também a dedicação e amor por esses filhos. Afinal de contas, é graças a esse sentimento que a tarefa fica, inclusive, um pouquinho mais leve também, né, Ana? E prazerosa. E também é um jeito da gente homenagear, da gente fazer essa homenagem às mães aqui do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Olha só. Nós somos verdadeiras mulheres equilibristas. Enfrentamos todos os dias o desafio de conciliar vários papéis. E eu diria que esse desafio começa antes mesmo do nascimento. E é por isso, Juliana, que nós estamos aqui no Tribunal de Contas para conversar com algumas mães, né, explicar um pouquinho como é que foi essa experiência de conciliar o trabalho, a maternidade e as outras milhares de funções que nós mulheres temos. Olá, sou Helenira Pompe, sou professora de Direito, advogada e atualmente estou como diretora adjunta da Diretoria de Recursos Humanos aqui do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Sou mãe do Henrique, de 7 anos, e estou aqui para falar para vocês sobre os desafios que a maternidade nos traz para conciliarmos junto com o nosso trabalho, né, com as nossas atividades de trabalho. E me fala um pouquinho como é a sua rotina como mãe, o que você costuma fazer no dia a dia. A rotina que a maternidade me traz é de levar meu filho na escola antes de vir trabalhar. Então nós temos
todo esse dia a dia, saindo do trabalho, buscá-lo na escola. À tarde também ele tem as suas atividades. Então, como mãe, a gente vê o quanto que é importante conciliar essas atividades que concernem tanto na questão profissional e a maternidade em si, que já é um grande exercício, já é uma grande devoção que podemos dar aos nossos pequenos. E em algum momento você se sentiu assim desafiado, você teve uma dificuldade, você pensou em desistir, em abandonar o seu lado profissional? Pensar em desistir nunca, né? O desafio ele é real, mas é importante que tenhamos uma rede de apoio para podermos conciliar e podemos também investir em nossas carreiras, né, enquanto profissionais, porque além de mãe, nós também temos que ter esse compromisso conosco, né, de nós inserirmos dentro do mercado de trabalho, de podermos galgar ainda mais avanços na nossa carreira. Ok, e a última pergunta para você, o que é ser mãe? Quer que você explique esse sentimento? Ser mãe é um sentimento imensurável. Acredito que a maternidade é algo divino, é algo que somente exercendo esse papel a gente consegue mensurar um pouco do que é ser mãe. Ser mãe é amor, ser mãe é responsabilidade, ser mãe é compromisso, ser mãe é preocupação eterna, mas, sobretudo, ser mãe é algo excepcional. Meu nome é Betânia, eu trabalho aqui no tribunal desde 1982, tenho 60 anos atualmente, sou mãe de 2 filhas e avó de um netinho lindo. E a vida ensina, né? E dá um jeito da gente conciliar as coisas. Então, me fala um pouquinho como é essa rotina como mãe, como avó. Ah, tá bom. Principalmente assim, quando você teve que conciliar as coisas, o que é que você tinha que fazer? Isso. Quando eu iniciei aqui no tribunal, ainda jovenzinha, né? Eu estava iniciando também a minha faculdade. Eu sou bacharel em Direito e logo em seguida eu engravidei. Aí ficou meio difícil, meio pesado conciliar tribunal, faculdade, né? Dona de casa, esposa, né? E a batalha foi grande, mas quando a gente faz as coisas que gosta e a gente faz com prazer, a gente encontra um jeitinho e a vida continua. E a gente consegue superar as dificuldades. E com esses desafios, em algum momento você pensou em desistir, em abandonar a sua carreira? Confesso que sim, a faculdade, entendeu? Eu não trabalhar nunca, mas a faculdade eu pensei em desistir. E o meu marido é um parceirão. E eu devo isso a ele, eu não desisti da minha faculdade porque ele não permitiu. E me incentivou e me empurrou e eu fui até o fim. E em relação ao que você estava falando da licença maternidade? Ah, licença maternidade, as duas. No tribunal, eu costumo dizer que o tribunal é a extensão da minha casa, entendeu? Porque parte do dia a gente vive aqui, né? Então, assim, eu tive 2 filhas. A primeira foi tranquila, mas a segunda, o tribunal estava com uma demanda muito grande. E eu não cheguei a gozar toda a minha licença maternidade. Porque a missão me chamou e o soldado, quando está no quartel, tem que trabalhar, não é? E aí eu tive que voltar. Minha filha nasceu em junho, em agosto eu tive que retornar e continuei. Saía daqui com a mama vazando, né, correndo para casa e depois voltava e faculdade e tudo mais, e a gente conseguiu. Hoje a gente está aqui, né? Eu estou no final da carreira, mas sem nenhuma vontade de me aposentar ainda, porque ainda me sinto com todo vigor para continuar. Deu conta do recado. Dei conta. E por fim, para você, o que é ser mãe? Como é que você explica esse sentimento? Olha, ser mãe tem um ditado que o povo costuma dizer: os filhos é o coração da gente batendo fora, não é? E é exatamente isso. Pelos filhos a gente faz qualquer sacrifício, não é? E assim, nesse contexto todo que eu lhe falei da minha vida pessoal, de tribunal, de faculdade e de tudo mais,
elas duas, as minhas duas filhas, foram a inspiração e foi assim, um incentivo para eu lutar, correr atrás e superar todas as dificuldades e todos os desafios. Sempre pensando no bem-estar e em poder dar algo de melhor a elas, entendeu? Hoje eu tenho um netinho, né? É a coisa mais linda do mundo. E confesso, e vou dizer para vocês, que é amar e ser mãe milhões de vezes, de uma forma completamente diferente. Meu nome é Alânia, eu trabalho aqui no protocolo, tenho 20 anos, tenho uma filha, o nome dela é Maria Clara, tem 2 anos. Então, aí agora me conta um pouquinho como é a sua rotina como mãe. O que é que você faz assim no seu dia a dia, se você deixa ela na escola, então assim... Ela fica com a minha mãe. Eu acordo, ela ainda está dormindo, mas quando eu chego aqui ela já está acordada, faz chamada de vídeo para me ver. E só quando eu largo, que eu vejo ela de novo, quando eu chego em casa. Porque ela não estuda ainda, não né? estuda. Então, me fala nesse tempo. Quanto tempo tem que você está aqui no tribunal? 8 meses. Nesse tempo que você está aqui, qual o desafio que você encontrou entre conciliar aqui e conciliar a maternidade? Você já teve... Hoje eu não vim trabalhar de manhã porque ela estava doente, passou a madrugada acordada e eu tive que mudar o horário para poder vir trabalhar. Certo. E em algum momento você pensou em desistir por causa disso? Não posso. Nem cogitar desistir por causa dela. Por você ter sido mãe nova, entre aspas, você encontrou alguma dificuldade nos seus planos futuros? Tudo. É tudo muito difícil. Já começado da minha gravidez, já começou a dificuldade daí. E depois, eu acho que depois da gravidez eu não tive dificuldade pra nada. Tem muita gente que me ajuda, minha mãe, minhas irmãs. E acho que só. E pra você, o que é ser mãe? Como é que você explica esse sentimento? Ser mãe é... eu acho que tudo. É cuidar, é proteger. Várias gerações, então, aí de mães equilibristas dando seus depoimentos. Agradeço, então, a essas mães equilibristas aqui do tribunal que participaram do Elas por Elas. Um feliz dia das mães para vocês. E é isso, Ana. A gente tá terminando já o nosso programa. Foi rápido, né? Nossa conversa foi tão boa que passou rápido. E eu queria que você encerrasse, então, deixando aí a sua homenagem, o seu, sei lá, o seu conselho. Não sei o que você gostaria de dizer, então, para essas mães equilibristas. Deixar uma mensagem. É uma mensagem. Então, lidar com a função materna não é das coisas mais simples do mundo, mas é possível fazer ela com mais leveza. É só precisa encontrar o que é ideal para cada realidade e pessoas com quem você possa contar. Existem ambientes de trabalhos que são mais propícios, existem funções e profissões que são mais propícias, existe o que você se identifica mais. E nesse caminho o autoconhecimento faz toda a diferença. Perfeito. É muito importante, né, a gente se conhecer para poder saber lidar melhor com os desafios aí da maternidade, principalmente da maternidade lidando com outras tarefas, né? Lidar aí com os julgamentos externos e interno também, com essa sensação de coração dividido, de sentimento de culpa. Eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso programa, os esclarecimentos que você trouxe, abriu nossa... Eu falo por mim, mas tenho certeza que falo pelas nossas telespectadoras também, abriu nossa cabeça, nosso coração também. Muito obrigada, viu? Feliz Dia das Mães para sua mãe, para suas cunhadas, suas irmãs, enfim, suas tias, para as pessoas da sua família, já que você não é mãe. Eu também não, então eu deixo aqui um feliz Dia das Mães para minha mãe, para as minhas tias, para as minhas avós. Deixa eu ver para quem mais. Para as nossas colegas aqui da comunicação, de todo o Tribunal de Contas, para as nossas telespectadoras queridas, enfim, para todas as mães aí que estão nos assistindo. Um beijo grande para vocês. E é isso, o Elas por Elas vai ficando por aqui. A gente volta então na nossa próxima edição. Beijo grande, tchauzinho.